Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e Deus os abençoe a todos que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Hoje, sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, e disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos a narrativa da volta de Jesus até Cafarnaum. Nós devemos lembrar que Jesus se muda quando começa o seu ministério público de Nazaré para Cafarnaum. E lá estando Jesus, voltando de suas peregrinações, de suas viagens, anunciando a boa nova, anunciando o seu evangelho, Jesus reúne muitas pessoas em sua casa, tanto que não tem lugar para mais ninguém entrar nela. E aí nós vemos a figura desses 4 homens que trazem um paralítico até Jesus. Mas eles não têm como chegar até Jesus por tamanha multidão que os acompanha, que está ali presente. Então eles têm a ideia de colocar o paralítico diante de Jesus pelo teto, e assim o fizeram. Eis que quando aquele homem é descido pelo teto diante de Jesus, o Evangelho nos fala, quando viu a fé daquele homem, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Tamanha fé daqueles homens. Eles foram ali, mas não iam dar a viagem perdida. Não iriam embora sem que Jesus olhasse para aquele paralítico, sem a cura. E aqueles homens têm a ideia de descer o homem diante de Jesus. E qual é a atitude de Jesus vendo a fé? Perdoa os pecados daquele homem. Assim, meus irmãos, nós devemos também ser esse canal de graça na vida dos nossos irmãos. Ser esses anunciadores da boa nova. Não desistir nos primeiros obstáculos. Sermos aqueles que conduzem os paralíticos, aquelas pessoas que estão paralisadas pelos pecados, que vivem nas trevas do pecado, nas trevas desse mundo. Nós devemos apresentar a Ele, a Jesus, para que eles tenham seus pecados perdoados,
que verdadeiramente sejam curados. Mas também temos a figura dos mestres da lei, dos fariseus, que estão ali, não porque querem escutar a palavra, porque o seu coração está aberto à boa nova de Deus. Não, estão ali para olhar o que o Cristo faz, para ver o que é lícito e o que não é lícito diante da lei. E aí, quando eles verem Jesus dizendo que os pecados daquele homem estavam perdoados, eles ficam no seu coração questionando, porque verdadeiramente somente Deus pode perdoar os pecados. E aí, meus irmãos, e os seus corações endurecidos não reconhecem a figura divina de Jesus. Vendo tantos milagres, tantos prodígios, tantas palavras que Jesus profere, verdadeiramente com os sinais dos profetas que Jesus é o Messias, os seus corações duros não permitem reconhecer em Jesus aquele que é Filho de Deus, é o próprio Deus e que pode perdoar os pecados. Meus irmãos, eu vejo muitas pessoas que falam que não se confessam, confessar com um padre para quê? Um pecador igual a ele. Verdadeiramente, essas pessoas estão olhando para a figura do padre não como um enviado de Deus, não como um ungido de Deus, o qual ele deu o poder de intermediar a Deus, deu o poder de sacramental de perdoar os pecados. Quem perdoa é Deus, mas é o Padre que é o emissário de Deus, o ungido de Deus para perdoar os pecados, para reconciliar as pessoas com Deus. E nós vemos isso claramente quando Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos, dão poder a eles para perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo, perdoai os pecados. Todos os pecados que vós perdoardes serão perdoados no céu. Todos os pecados que vós reterdes aqui na terra serão retidos no céu. Será que esse poder Jesus deu somente para aqueles discípulos? E todas as outras gerações, igual nós temos 2000 anos, será que nós todos estávamos condenados ao fogo do inferno sem o perdão dos pecados? Claro que não. O Espírito Santo de Deus age na igreja e age sobre aqueles que foram ungidos com o seu Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, Jesus verdadeiramente tem o poder. E é por isso que ele ordena aquele homem: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E ele imediatamente faz isso e tantas pessoas ficam maravilhadas com a sua graça, com o seu amor, com a sua compaixão diante da fé daqueles homens. Que nós possamos verdadeiramente nos aproximar de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados e nós possamos gozar da reconciliação com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.